falar sobre a adolescência e suas peculiaridades. Vamos ter um papo bem leve, bem descontraído e não menos informativo e menos importante, né? Então, primeira coisa, Simone, eu quero que você se apresente. Então, eu vou falar de novo o tema que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a adolescência e suas peculiaridades. E eu estou aqui com a Simone Lopes. Simone é de BH. E eu quero que você se apresente. Trabalha com adolescente, incrivelmente. Tem grupo de pais de adolescente, curso para pais de adolescentes. Então, eu quero que você se apresente para a gente poder conversar e ouvir o que o pessoal quer saber. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Cláudia. Muito feliz com essas trocas, né? Tenho acompanhado outras que você tem feito e tenho visto quanto tem sido de qualidade, tem sido informativas. Então, que bom a gente poder estar juntas hoje para mais informações para o pessoal, né? Com esse tema da adolescência. E eu super te agradeço por ter aceito meu convite. Igual, a recíproca verdadeira. Eu sou Simone Lopes, eu tenho 28 anos de formada e desde o começo eu trabalhei muito com adolescentes e fiz uma especialização logo ali no começo da minha formação. Já trabalhava com crianças e famílias e assim eu falo que atender a adolescência é meu recreio na terapia, porque eu me sintonizo muito bem com eles, né? E eu fui envelhecendo e isso não mudou, eu fico feliz. Que mesmo eles vindo para um consultório hoje de uma tia, né? Eles têm uma afinidade comigo, né? Então eu fico hoje aqui no papel de especialista em adolescência, mas muito mais que isso, mãe de adolescentes, né? Convivência com muitos adolescentes em função disso, fora do consultório também. E também no papel de psicóloga, de um modo geral, porque trazer informações para terapeutas que são mais peculiaridades da adolescência, que quem não tem a especialidade às vezes pode passar desapercebido, e para os pais também, né? E isso dificultaria, de alguma forma, a compreensão daquilo que eles trazem. Seja aquilo que eles podem trazer como queixa, seja aquilo que eles podem trazer como sonho, né? Então, um convite, né? A gente ampliar esse olhar sobre a adolescência. Além de adolescência, eu sou especialista em neurociência também e neuropsicologia. Então, assim, a gente poder embasar um pouco o que está acontecendo nesse comportamento. Por que essas coisas acontecem? Em que ordem que elas acontecem? Quando que elas começam a acontecer? Tudo tem um princípio lá nos nossos desenvolvimentos, né? Nas áreas que vão começar ali a serem especializadas ou desenvolvidas a partir de certa idade, para que essa faixa etária chegue, né? Então, é isso que a gente vai poder tratar aqui hoje. E, além disso, terapeuta do trauma, né? Há muitos anos, trabalhando com famílias, né? Então, acho que isso aí é uma outra conjunção, né? Uma outra interseção que nosso assunto vai ter. Porque nós temos essa parte comum, né, Cláudia, de trabalhar com abordagens de base neurobiológica, né? Então, assim, também ter um olhar para isso vai nos ajudar a tratar aqueles que, porventura, possam ter uma adolescência mais difícil. Então, estamos aqui. E assim, né, quando você fala da tua afinidade com atendimento de adolescente, desde sempre, e hoje é mãe de adolescente, e os adolescentes continuam chegando e se sentindo à vontade, no sentido de que você é confiável né, que exala essa confiança para eles. Eu percebo na minha prática que não são todos os terapeutas que têm habilidade com adolescente, né? Não são todos os terapeutas que o adolescente fica. Então, essa singularidade, ela é importante, né?
Eu adoro também atender adolescente, né? Eu nunca nomeei que é meu recreio, mas eu adoro. Né? Às vezes parece que eu tenho uns 2 anos de diferença deles, sabe? Aí eu lembro e falo, opa, acho que não. Uhum. Que bom. Uhum. Ó, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre quando começa essa adolescência e como ela começa, quando ela termina e como ela termina. Que olhar que você tem para isso? Uhum. É, eu sigo a maioria, porque não tem um consenso entre uma idade específica e uma idade específica para começar e uma idade específica para terminar, né? Mas tem características reunidas que podem mais ou menos mapear um início e fim de adolescência. Então, para a maioria dos autores, considera-se que a adolescência começa com o início da puberdade, né? O início da puberdade é marcado por mudanças neurológicas, né? Em áreas que vão desenvolver todos os hormônios e todas as características secundárias sexuais. E a partir disso, desenvolver todo o processo cognitivo social e muitas outras peculiaridades que nós vamos falar aqui hoje. Mas tudo começa com esse start, né? Então, externamente, muita coisa já aconteceu lá dentro, mas externamente, para a gente saber que a adolescência começou na menina, é quando há o aparecimento do broto mamário. E no menino, é através de exame clínico, porque é o aumento do testículo, né? Então, não dá para ver aparentemente, mas estando regularmente no pediatra, aquela configuração de um pequeno aumento ali, e tem critérios para isso, vai demarcar o início da adolescência. Algumas crianças vão adolescer mais cedo, né? Entrar na puberdade mais cedo. Outros mais tarde. Em geral, as meninas começam primeiro do que os meninos, pelo menos 2 anos antes. Uhum. E isso segue com o amadurecimento de capacidades e aquisições complexas também. Os meninos com 2 anos de atraso em relação às meninas, né? Não é só para o início da puberdade que isso fica diferente, não. E considera-se o final da adolescência o período em que o jovem já tem independência, autonomia, capacidade de ter a sua identidade, né? E, portanto, já se sustenta. Então, o que a gente vê é Então, vamos que a considerar que essa adolescência adolescência está se estendendo. não só se estendendo para cima, mas chegando muito para baixo, né? Então, é um período que tem começado cada vez mais cedo e está se estendendo para cada vez mais tarde. Tem um movimento histórico, social, né? De que esse jovem tem ido para o mercado de trabalho mais tarde, tem amadurecido mais tarde. E em termos das cobranças sociais, participa muito mais tempo de um período mais leve, né, da vida. Mas tem também substrato neurobiológico correlacionando esses porquês, né? Antes a gente achava que o amadurecimento do cérebro se dava aos 14 anos, mais ou menos aos 14 anos, ou seja, quando demarcava finalmente que chegou, né, na adolescência. Muito em função do que o cérebro já tomou praticamente o tamanho do adulto, de um cérebro adulto nessa faixa de idade, né? Mas historicamente, né, estávamos enganados, né? Na verdade, nessa época, ainda está acontecendo talvez a parte mais importante do desenvolvimento complexo, né, das cognições sociais, dos raciocínios mais elaborados e das organizações corticais, né, e pré-frontais, que vão só terminar lá para o final, lá no meados da segunda década, da terceira década, né? Ou seja, lá pelos 24 anos,
ou até o 30. final da terceira década, que estaria, para alguns, né? Por exemplo, os TDAH, que tem uns 4 anos de atraso nisso, estariam terminando isso lá por volta dos 30, né? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de entendimento para que os pais possam acompanhar as crianças que se tornaram adolescentes e os jovens adolescentes que vão se tornando jovens adultos, porque muitas vezes eles não têm as competências prontas, né? Formadas, organizadas, estruturadas, funcionais que a sociedade exige, né? Que a vida exige. Né? Então, isso aí vai muito de pessoa para pessoa, mas tem faixas específicas demarcando pontos, picos, né, importantes a cada período desse estágio. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Como estávamos erroneamente informados, né? Acreditando durante muito tempo que o cérebro estava formado aos 14, e isso não é verdade, hoje se sabe que é o que você está dizendo, as questões sociais, afetivas, familiares, de quando se acreditava nessa maturidade com 14, né? Colaborava para esse jovem ir, mesmo não pronto, né? Porque assim, o que a gente percebe no consultório? Adultos que foram para a vida, que se formaram, trabalharam, casaram, vivenciaram situações traumáticas, porque tem que dar conta, né? Tem que carregar, tem que fazer, e fomos fazendo, né? Somos de uma geração em que se entendia que o cérebro estava maduro com 14. Então, a sociedade tinha uma complementariedade de exigência desse comportamento. Você acredita que o fato dessa informação ter chego e todas essas mudanças socioculturais, familiares, de mudança de comportamento desses pais com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens adultos, somado à informação de que esse cérebro não está maduro o suficiente, colabora também para esse comportamento fora mais imaturo, de menos compromisso, de menos resiliência? Na verdade, não, porque pouca gente sabe disso, né? Então, assim, os profissionais, médicos, psicólogos ou especialistas sabem e vão conjugar isso de acordo com as demandas das queixas das famílias, né? Mas os pais em si, eles não têm essa informação assim tão clara, tão estudada, para poder dizer que, vamos dizer assim, piorou o início desse amadurecimento porque agora a informação está aí. Não. É que o gene, né? A parte genética que está ali predisposta a amadurecer e vai dando esses inputs para o cérebro para ele amadurecer, junto com o fenótipo, né? Que são as questões de aspectos ambientais, cobranças sociais, oportunidades, junto vão dando, no fim das contas, a formação que se tem. Então, se você tem um ambiente mais estruturado, né, no qual uma família não é uma família caótica, tem uma estabilidade, tem uma orientação, tem uma exigência, tem um limite, tem sonhos partilhados, planejamentos, etc. Você vai vendo que esses adolescentes, mesmo não prontos, vão demonstrando também sinais de mais estabilidade, embora não estejam prontos. Sinais de mais regulação emocional, embora esteja em desenvolvimento desses aspectos, né? Agora, se você tem jovens em situação de risco, de violência, de desajuste familiar, com uma carga genética já predisposta, etc., essa é uma época muito sensível para desenvolver situações adversas, né? Seja de uma autoestima baixa até o desapontar aí de uma esquizofrenia pode acontecer na adolescência, por causa dessa situação de
grandes mudanças acontecendo num curtíssimo espaço de tempo, né? A gente pode dizer que dentre todas as épocas de desenvolvimento, considerando todo o desenvolvimento humano, a adolescência é marcada pelas mudanças mais complexas e importantes nesse curto espaço de tempo em nível neuronal, né? Então, o que você está me perguntando? Se influencia? Influencia, positiva ou negativamente. Mas não é porque o conhecimento veio à tona que amadurecimentos têm chegado mais tarde ou que as pessoas estão deixando de ir. É porque, junto com isso, houveram mudanças sociais, favorecendo ou dificultando esse desenvolvimento. Sim. Também, né? Pegar... Uhum. Então, se você pegar, assim, a forma, né, como o adolescente pensa, né? A forma como ele vai desenvolver a sua cognição social, porque se ele está desenvolvendo o corpo, né, tudo começa no corpo, né? É o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Puberdade vai marcar os pelinhos, né? A mudança aí do formato do corpo depois, na menina, no menino, né? Um corpo maior, a menarca, a semenarca, né? Que seria a primeira menstruação e a primeira ejaculação. Tudo isso como episódios que vão se sucedendo até que esteja completo e pronto, né? Toda a possibilidade de reprodução. E com tudo isso, todos os outros hormônios funcionando junto. Então, o corpo marca muito o adolescente, por vários motivos, podemos entrar nisso se você quiser também, né? Autoestima, autoimagem, uma série de coisas que estão relacionadas a isso, que são muito importantes nessa fase. O que você prefere falar primeiro? A forma dele pensar e se comportar e a sua cognição, ou a relação com o corpo, a autoimagem? Vamos continuar falando da cognição, porque aí pode ser interessante seguir o raciocínio. Depois você me lembra que a gente volta nisso, né? Sim, sim, pode deixar. Então, pode falar. Não, formalizando a pergunta, né? Assim, como é a forma desse adolescente pensar, como funciona a cognição dele e o comportamento dele, né? Porque o comportamento, ele vem a partir daquilo que ele pensa e da cognição. Então, como que é isso, né? Como que é essa forma dele pensar? Sim. Então, dando um passo atrás, já que o corpo desenvolveu e esses caracteres desenvolveram por causa dessa cascata hormonal, há também toda uma poda sináptica para que haja um crescimento em volume de sinapses que vai criar, né, toda essa condição cognitiva complexa. E a mais importante que é desenvolvida na adolescência é a cognição social. No entanto, ela se dá de baixo para cima. Nós estamos falando aqui das nossas conexões, né? Em termos de evolução, pensar em cérebro reptiliano, límbico e cortical, quando essa maturidade chega até que a complexidade entre comportamento, intenção, controle de impulso, tomada de decisão, que são as mais complexas que vão se dar só quando esse cérebro pré-frontal estiver mais prontinho, ela precisou passar por um amadurecimento de responsabilidade mais límbica, né? Então, assim, a parte de emocional, né? Por que o adolescente muda tanto o comportamento, muda tanto de humor, né? E isso é algo normal, né? De manhã acordar num ânimo, receber um telefonema tá de outro, à noite tá de outro, isso tudo não representar nada, representar parte normal do desenvolvimento do adolescente, né? Por quê? Porque essa primeira etapa de aprendizagem de regulação emocional, ela é que se dá antes que o adolescente tenha competências de fazer leitura de ambiente,
de ver a intenção do outro, de frear seus impulsos. Então, primeiro ele reage. relacionando, primeiro ele reage. Relacionando o que está acontecendo lá dentro com o comportamento, para a gente entender na prática, adolescentes mais impulsivos vão ser, de toda maneira, mais impulsivos, mesmo aqueles que não vão permanecer impulsivos depois, eles são mais impulsivos, por exemplo, agem sem pensar, não tem muita noção de consequência, etc. Porque só as emoções estão ali, mas prontas para serem expressas, né? E essa condição de expressão que o adolescente também ganha, né, em relação à criança, porque a criança recebe uma ordem, tá bom, papai, tá bom, mamãe, né? Eu sou uma criança obediente. O adolescente, ele tá ganhando paralelamente outras funções cognitivas do desenvolvimento do pensamento, por exemplo, um bem complexo, que é o pensamento matemático, que é das probabilidades, né? Então, ele não vai pensar se então se isso, então aquilo só, né? Ele vai ampliar, mas e se isso? E mais e se aquilo? Mas e se aquilo outro? E isso coloca ele num lugar de mais argumento, coloca ele num lugar que é, às vezes, interpretado como rebeldia, né? Então, as coisas vão somando e aí recebe uma frustração, a reação é impulsiva, né? Porque o corpo cresceu rápido demais, só um segundo. Porque o corpo cresceu rápido demais, não percebe noção de força. Bate uma porta, não queria bater com aquela força toda. Era uma raiva que não foi modulada. E a força também do cerebelo não deu tempo de compreender, né? Força, movimento, tamanho de membro e por aí vai, né? Então, tudo isso tem uma relação. Então, vindo ali, né, do cérebro reptiliano, mais reativo e mais límbico, né? Lidando e conseguindo expressar emoções, mais ali adiante, entre os 12 e 15 anos, mais ou menos, onde acontece toda essa poda aí, o adolescente começa a adquirir essas capacidades mais complexas, né? De perceber no mundo, eles falam que na teoria, chama teoria da mente, né? Que é uma qualidade que a partir da adolescência se desenvolve, da pessoa poder fazer leitura das pistas que o ambiente manda. Então, o olhar do outro, a intenção do outro pela cara que faz, pelo tom de voz que emite, né? Então, uma criança, ela não tem essa capacidade, por exemplo, de distinguir um abuso, né? Porque ela não percebe a intenção do outro. Aí alguém fala, poxa, mas estava sendo abusado desde os 8 anos e agora com 12, 15 anos que vai contar? É porque muitas vezes nessa hora que a ficha caiu, porque amadureceu uma parte capaz de perceber, né? E aí, vamos falar aqui dos pares, né? Então, você está falando de comportamentos. Quando você chega na adolescência, essa inserção no grupo, né? Vai ajudando os adolescentes a amadurecer isso. Eu falei que é sempre o que está acontecendo lá dentro versus as estimulações externas, né? Então, uma adolescente ou um adolescente bem aceito no grupo, ele tem muito mais chances de ter saúde mental do que um adolescente rejeitado. Porque essa percepção está ali, a condição dele se tornar como uma identidade própria é se comparando com alguém e inserindo no grupo, que o adolescente vai revisar toda essa estrutura social que foi desenvolvida lá desde os nossos apegos iniciais na vida, né? E esse engajamento social vai sendo marcado por esses desenvolvimentos, né? Não sei se eu fui clara, porque eu fui tecendo uma coisa aqui e puxando outras coisas ali. Me pergunta para eu te esclarecer, porque eu acho que pode ter ficado um pouco. A questão da maturidade cerebral, né? Quando você fala do cérebro reptiliano, que é o sistema límbico, né? Você está dizendo assim: primeiro vem esse cérebro desenvolvido, que é responsável pelas sensações e instintos.
E aí a cognição desse adolescente, ela chega depois. Então, isso acaba explicando o porquê que os adolescentes são tão impulsivos. Não É é, não é isso? bem isso. Hum. Não, não é bem isso. É assim. É, chega antes no sentido da maturação. A criança também vai sentir um monte de coisa e tudo. Uhum. Mas aprender a regular, né? Só vai vir depois, porque essas áreas dependem de conexões pré-frontais. Tá. Então, quando a gente sente uma emoção, não quer dizer que a gente tem que reagir se a gente tiver aprendido a regular com os freios de tomada de decisão, né, de percepção do outro, E que que isso vem depois. vem depois, porque está ligado a áreas corticais, não só Uhum. a áreas límbicas, Sim. entendeu? Que é E quando assim, não você é que vem traz que. depois, hierarquicamente, tão depois, porque está tudo lá. Uhum. A, o tempo todo vai havendo ajustes. É importante a gente entender isso. Não é que você vai ter só explosões ou só reações. Muitas vezes você regula, mas tem vezes que não. Ou na maioria das vezes, dependendo da idade, não vai regular. Ou dependendo da personalidade, não vai regular. E Por quê? também do Porque ambiente falta, familiar. exatamente, Uhum. porque falta aquela maturação final, aonde as áreas frontais vão comunicar, né, funcionalmente com as áreas límbicas. Tá. Então, a E, cognição social depende da cognição de funções executivas, que são as funções de cérebro pré-frontal, que são as últimas a amadurecer. tá. E aí você disse da importância, né, da sociabilização com outros adolescentes. É. E o que eu percebo, assim, né, dependendo da estrutura desse jovem, nem sei se é dependendo da estrutura, eu acho que dependendo do espaço que ele encontra nessa sociabilização e quando ele troca de colégio, né, os jovens eles acabam sendo muito perversos. O ser humano é perverso, né? Mas os adolescentes, assim, eles sofrem muito com as questões de bullying, autoimagem, insegurança, inquietação. Muitas vezes eles se adequam a um grupo para ser aceito, mas vai contrário do que eles estão sentindo, né? Eu tenho recebido adolescentes com ideação suicida, com tentativa de suicídio. Então, como que isso funciona, assim, né? As comparações que eles fazem, porque o grupo fortalece, né? Mas qual é o critério que esse adolescente usa para ser inserido num grupo e como ele se sente num grupo? Porque tem aquele um que vai ampliar e fortalecer e tem aquele um que vai fragilizar. É isso que eu enxergo no consultório com eles. Você tem essa experiência? Como que você enxerga? Você está falando, estou dando mil voltas aqui por onde que eu começo, mas olha que interessante, que a gente também tem que pensar que essas mudanças repentinas, rápidas e marcadamente na adolescência, elas não acontecem no vácuo da adolescência, elas vieram acontecendo ao longo de uma história. Uma Sim. história de desenvolvimento, uma história de relacionamento, uma história familiar, uma história genética, né? E quanto mais saudável foi antes, mais chance de ter de continuar saudável, óbvio, Ótimo, tá? exatamente. Porém, pode ter muita coisa saudável que de repente transforma, né? Então, essa época também é uma época crítica, né? Como você disse, é como você estava comentando, eu também percebo isso, de algumas pessoas ficarem completamente frágeis. E lá atrás, enquanto crianças, eram livres, expressivas e tudo mais. O que será que aconteceu, né? Então, a gente tem nessa fase inicial, quando o corpo muda, há uma retração, até chamada de uma certa ansiedade social, sabe? E é natural que o adolescente, e é natural mesmo, tô falando de instinto, praticamente, né? Que o adolescente queira ir para o grupo. Por quê? Porque o ser humano, ele, por causa de toda essa estrutura, ele é moldado para o engajamento social.
E é nessa fase que vão, como eu disse, amadurecer essas coisas para que depois ele se torne autônomo lá na frente. Então, como que ele se insere no grupo? Se ele não se insere, ele sofre. Posso dizer assim. Não é que ele vai querer buscar ou não. É se ele não se inserir, ele sofre, né? E muitas vezes a gente fica culpando o jogo, a internet, né, a falta de a falta de grupos, etc. Mas isso já aconteceu lá atrás, né? A família não propiciou isso. Ou o adolescente, nesse momento, está passando por muitas situações difíceis, seja por causa do corpo, seja por causa do ambiente familiar, e ele se refugia nisso. Então, o que pode acontecer com alguns, né? Indo para os que vão ter um desfecho pior. Eles vão ficar muito mais no jogo, então a gente deveria se perguntar, não é que adolescente está querendo mais isso. Aqueles que são exagerados, muitas vezes estão ali porque eles não dão conta do que faz eles estarem ali tanto. Sim. Então a gente Acaba tem que sendo a olhar fuga, né? É a companhia que ele tem. a companhia, o anestésico, a fuga, vários nomes a gente pode dar aí, E né? assim, amigos que jogam e que eles não conhecem pessoalmente. Tem demais, né? Alguns, Mas inclusive, de outros países. sim, demais, né? Uhum. Mas não é aí que eu queria entrar. Eu acho que assim, é só uma, uma chamada, né? Que pode ser muito mais do que uma escolha estar ali. Pode ser a única alternativa, Sim. tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Porque o natural seria ele estar inserido em grupos, tá? E aí, o que acontece? Se ele passar a adolescência inteira sem relacionamentos, ele vai perder o que a gente chama de janela de oportunidade. Se esse cérebro está fazendo todo esse processo de desenvolvimento, toda essa poda neuronal do que não é usado e mandando estímulo para aquilo que é muito usado, e nesse aspecto a parte social é uma das mais desenvolvidas, né, dentro dessa complexidade, ele chega na segunda década, na terceira década, sem essa habilidade. No momento em que tudo isso já desacelerou. No momento em que o treinamento disso vai ser muito, muito árduo, tá? No entanto, lá atrás, podia causar sofrimento, podia causar frustração, podia causar essas comparações negativas, bullying, etc. Mas ele também poderia ter, por causa disso, a chance de se fortalecer, a chance de se engajar, né? E, portanto, desenvolver mais. Então, isso é bem importante a gente ter em mente, sabe? Você está falando, na verdade, né, de toda a origem desse adolescente. Então, antes da adolescência, tem a infância, tem a família, tem a forma do apego, tem a condição de enfrentamento que esse adolescente vai ter, né? Para ele poder ir lá para o final da década de 30 anos, né? E se sociabilizar ou não. É isso que você está dizendo. Que quando a gente olha um adolescente, o comportamento dele, né? Na adolescência, a gente tem que considerar o para trás. Tem muito que considerar para trás, É. né? E temos que dar condições de alguma, não vou dizer contenção, mas de alguma continência, de algum acolhimento, de algum incentivo para que esse desenvolvimento continue favorável. Sim. Quando Por você quê? fala da. Pode Pode dizer. falar. Não, quando você Por fala quê? da conta. Fala você. Por que a gente tem que dar condições para que continue favorável? Porque não está no domínio dos pais mais. Não está nos olhos dos pais mais. Né? Coisas podem acontecer e passar com o sentimento, as emoções desse adolescente, que os pais não fazem a menor ideia. E podem causar muito sofrimento, ao ponto daquilo que ia tudo bem, que não causava antes, uma questão
passa a ser, tá? E então você estava falando de adolescentes com mais risco, né, de impulsividade, suicídio ou depressão, né, que a gente encontra hoje em dia. Hoje em dia a gente encontra até crianças, né, Cláudia, Sim. nesse estado. Mas saber que a saída está, primeiro, em compreender como que isso tudo foi chegando aí. Sim. Na Né? verdade, né, é ter consciência, né? É, o lugar do adolescente no processo terapêutico, muitas vezes o pai vem, a mãe vem, quando o terapeuta chama, eventualmente eles voltam, mas é o adolescente por ele, né? Quando se é criança, o terapeuta ele tem uma frequência maior desses pais no consultório, né? Para fazer essa ponte com essa criança. Agora, tem uma pergunta aqui, mas eu já vou fazer. Então, eu fico pensando assim, quando você fala da contenção, né? O que eu costumo falar para os pais e para os adolescentes no consultório? Quando eu recebo um adolescente muito fechado, muito sofrido, com muitas regras, né? Eu digo assim, eu preciso ajudá-lo a desabrochar, né? Agora, quando eu recebo um adolescente no consultório sem contenção nenhuma, sem limite nenhum de afeto, de regras, é muito sofrido para esse adolescente, né? Porque assim, ele tem que aprender sozinho, ele não teve o contrapapel dos cuidadores para fazer isso por ele, né? E aí, se ele se enclausura na adolescência com os jogos, e o mundo vai exigir disso dele lá perto dos 30, o treinamento que ele deveria ter tido na adolescência, ele não teve, né? Que é isso que você está dizendo. O mundo vai exigir deles bem antes dos 30, já na universidade, né? Ali na Sim. universidade já é necessário que ele tenha essa condição de comunicação, de engajamento, de desenvoltura, de percepção de mundo, né? E aí foram muitos anos, a lacuna é muito grande, né? E você está dizendo sobre o consultório, né? Eu falo para os pais de crianças que precisam ser estimuladas, dependendo se é na aprendizagem, se é nessa parte social, etc., para estar mais perto, para acompanhar mais e tudo. Eu achava que ali pelos 12 já podia deixar livre, mas vai precisar estar muito pertinho, como se precisasse de um acompanhamento muito de perto de um ano, né? E já o dos pais que não têm, dos filhos, né, adolescentes, que não têm limites, a gente vai precisar que esses pais estejam disponíveis por perto, acompanhando, sendo parceiros, coisas que às vezes não foram durante pelo menos 2 anos. Eu falo que é como se você tivesse agora um bebê que tem pernas, que tem desejos, que vão pensar diferente de você. E se ele tiver antes dos 14, sorte sua, que ainda dá tempo, né? Porque ainda você tem regras que você pode limitar, eles ainda não vão tão aí para o mundo sozinhos e tal. E aí você consegue um pouquinho estabelecer isso, colocar algumas condições, inclusive durante o tratamento, né? E aí eu vou tecendo tudo isso com o adolescente, porque ele precisa colaborar para entender que aquilo é para o bem dele, né? Ele precisa compreender que aquilo ali é por amor. E a maioria dos pais que fazem isso libertam esses filhos para a vida mesmo. Porque eles gastaram ali 2 anos a mais, como se estivesse atrás e cuidando, e vendo, e levando, e participando, e entrando no mundo deles, e aprendendo com eles uma série de coisas. Aqueles que não fazem. Opa, ficou mudo. Ah, volta de novo que ficou mudo. Aqueles que não fazem, Com e aí com o intuito de antecipar a sua liberdade, o que acontece com eles? Eles vão estar muitas vezes, às vezes, por anos ou antes que eles mesmos se olhem,
não só abandonados, mas aprisionados. Aprisionados, às vezes, numa autoestima baixa, aprisionados na droga, aprisionados em um olhar para trás e se sentir, né, como um fracasso. Ou seja, aquela independência que eles buscaram antes que eles encontrassem a autonomia, que a maioria fica querendo é isso, né? Antes de ter a sua responsabilidade, antes de responder pelos seus atos, saem fazendo tudo de qualquer maneira, na verdade, atrasa, né? Tudo que eles poderiam, de fato, conseguir estarem melhor E aí e você está livres. falando, né, que o papel nosso como terapeuta de adolescente, junto com os pais desses adolescentes, é ensiná-los a constituir esse afeto para os que não tiveram, né? Também. E aí precisa do empenho dos dois, pais e filho, né? E aí vem a outra pergunta, assim, né? Como que esse adolescente se relaciona com a família hoje? Com a família e socialmente, né? Porque eu acredito que dependa novamente de todo o histórico dele na vida. Depende, e os pais têm que estar preparados, como eu disse, que é natural o adolescente ir para o grupo, é lá no grupo que ele vai acabar, que ele vai diferenciar da família. Ele vai para o grupo justamente para diferenciar da família. Muitos pais não estando preparados, tolhem isso do adolescente ou ficam muito preocupados porque não tem tanto controle mais, né? Então, a construção feita antes facilita as coisas, mas não quer dizer que o adolescente vai estar próximo, né? Por quê? Porque o ímpeto dele é exatamente ir para o mar aberto. Essa impulsividade que está ali por causa da maturação límbica primeiro, vai jogá-lo para esse lugar. E é por isso que a humanidade evolui, né? Então, é lá nos pares, é lá nas comparações, é lá fora da família que ele vai fazer essa diferenciação. Ele precisa saber que os pais são portos seguros, né? Continuar tendo uma ponte de acesso, que é como eu costumo falar para os pais. É maravilhoso, importante, tá? Para que eles tenham a experiência com segurança. Porque essa é uma época é a época mais vulnerável da vida. Por todos esses aspectos que eu falei antes, né? Toda a fragilidade e desenvolvimento cerebral e tudo que eles vão buscar no mundo e tudo que o mundo apresenta. Não é só o mundo de hoje que apresenta riscos. Desde que o mundo é mundo, quando o adolescente chega imaturo no mundo, o mundo é arriscado, né? O mar aberto é O mar arriscado. aberto é arriscado, né? É. Realmente. Então, inevitavelmente todos vão passar por isso a vulnerabilidade. Então, aqueles pais que deixaram a ponte, né, de acesso e que os filhos sabem que existe um porto seguro ali, vai haver sim uma lacuna de querer pertencer ao grupo e porque eles são tão frágeis ainda na autoestima, eles temem, né, qualquer reação de rejeição dos pares, muitas vezes afastando os pais de carinhos, de apelidos, etc., porque senão eles vão ser zoados pela turma e isso é a morte para eles, porque essa fragilidade perante a ação do outro é muito forte para o adolescente. Então, forçar uma criança, um adolescente, né, a chegar e agir lá fora do jeito que age em casa, não é adequado. Uhum. Tá? Sim. Por que não é adequado? Porque a lei do grupo, né? A lei da família vai prevalecer, porque ali foi um princípio, etc. Mas a lei do grupo é por onde o adolescente se pauta dali para frente, para depois desenvolver a sua própria. A identidade nossa se forma a partir dessas diferenciações. E se a gente trouxe da família uma autoestima melhor, na adolescência, de qualquer forma, ela vai ser abalada, seja pelo corpo, seja pelas comparações, seja porque um cresceu mais, o outro menos, seja porque um falou mal, o outro não usou tal, a roupa tal, enfim. Esse, esse construir da identidade junto com essa autoestima,
né? É que vai favorecer para esse adolescente estar no desabrochar ótimo lá no final da adolescência. É aí que eu falo que a adolescência é a melhor fase da vida. Por que que é a fase melhor da vida? Porque a gente já tem escolha, a gente já tem um pouco de liberdade e independência para fazer coisas, e a gente ainda não assumiu tantas responsabilidades, né? Então, é um período leve, é um período de alegria. Então, você viu que até, né, Aham, me, fica me, até me feliz. amplifiquei aqui, porque trabalhar com adolescente é exatamente isso. É rápido. Por quê? Porque eles querem mais é viver. Eles querem mais trazer, é viva essa alegria. Se Uhum. tá alguma coisa errada, tá desconforme, tá não congruente com o que é a fase, entendeu? E, a, Só que ao mesmo tempo tem que transitar por essas vulnerabilidades. Por isso a e, quando, presença dos pais faz-se necessária. e quando essa fase, que é a melhor da vida, não é a melhor da vida? Quais soluções nós podemos encontrar? Muitas, Uhum. né? Como eu falei um pouco também antes, a solução, a principal é o acolhimento, entender o que está por trás daquele sofrimento, da onde aquilo começou e que dimensão tem para o adolescente. Porque tem uma dimensão. E é a dimensão que ele dá. Não é a dimensão que o teste dá, nem que a família acha, nem que a amiga acha, nem que a escola acha. Por quê? A modulação ainda não aconteceu. Então, para ele, aquilo pode ser gigante, e é gigante, você simplesmente acolhe, né? Para que ele possa ir aprendendo paulatinamente a desenvolver recursos a partir dessa segurança vinda da família, do terapeuta, às vezes de, um, de uma tia, né, querida para ele ou para ela, que vai ser mais acessível para dar essa mão, falar, olha, eu estou junto com você, eu sei que não Uhum. está fácil, né? Para ele levantar de novo os olhos, criar uma esperança, né? E aí a gente tem N recursos. O recurso medicamentoso, o recurso da terapia, né? O recurso dessa aproximação dos pais, o recurso de olhar direito para esse para trás, né? O que, que pode ter acontecido, o que, que pode estar acontecendo agora, né? Então, a gente vê muitas vulnerabilidades hoje que não estão nem ligadas a situações comportamentais, mas a influências, né? Então, as crianças adolescendo, né, ali pelos 11, 12, ou até ali pelos 15, com muitas influências de como precisa ser para pertencer, né? Uhum. Isso em si pode ser um sofrimento. O que ela vê na rede social pode ser um sofrimento, porque ela não se acha aquilo, tá? Então, é bem complexo, né? Por isso que eu falei que são é uma área, é uma época, né, peculiar. Tudo faz muito sentido, tudo tem muita importância e tudo é muito intenso. A estratégia para ajudá-los quando eles não sentem que essa é a melhor fase é o estar junto. É o Não, acompanhar, porque às é o vezes eles não acolher. aceitam. É uma das estratégias, Tá, mas às vezes eles não aceitam. tá. E aí você tem que procurar quem eles aceitam. Porque Sim, muitas vezes não é, em primeiro lugar, os pais. sim. É muito comum, né? É muito comum, assim. Alguns pais de adolescentes falam assim para mim: ele é um em casa e um fora. A minha esperança é que ele é boa gente lá fora, porque aqui dentro de casa é um horror, né? E é isso, né? É o que você falou, assim. Não exija do seu filho ser o mesmo lá fora e o mesmo aqui dentro, né? Porque ele É, está testando, ele está treinando, ele está se relacionando, ele está descobrindo. é. Está descobrindo Eu o falo, lugar dele. aham. Eu falo para os adolescentes assim, ó, seus pais estão aprendendo a ser pais de adolescente, paciência, né? Exatamente. E falo para os pais, vocês estão aqui com um filho que era criança e está aprendendo a transitar diferentemente no mundo com uma série de coisas internas que ele não sabe nem nomear, né? Sim. Então, é um período aí de participação mútua e de ajuda mútua também entre eles, né?
E aí, aí que eu falei, né? Pode ser uma avó, uma tia, uma professora, né? A gente busca nesse adolescente, na hora que a gente está conversando, e que ele pode estar de mal com o mundo, né? O que faz bem para ele, né? Às vezes é só ficar na rede social. Tá, então vamos entrar. O que você faz na rede social? Aí vai contar, aí vai falar, tal, porque é onde tem vida ali. Então, um terapeuta, uma mãe, um pai, uma professora, vai pelo mesmo caminho que o terapeuta vai. Onde que está a vida naquele adolescente? Por mais errada que seja, onde está? E aí sim, ele vai ter um pouco, nem um pouco, acho que ele nem vai ter confiança se o caso for muito grave, né? Porque a gente sabe que esses danos podem desconfigurar até as nossas capacidades de confiança, mas um ou outro pode dar uma pequena abertura, né? E a partir disso ir buscando a estabilidade. E aí, depois da estabilidade, que ainda não é solução, mas é uma condição de acesso àquele adolescente, né? O próprio adolescente vai buscando o que é que ele gostaria, né? E também dando conta de enfrentar aquilo que ele evitou, né? Evitou fazendo cortes, evitou indo afundar na internet, indo afundar na droga, indo pensar e se deprimir, indo negar a própria existência e tal. E aí ele está um pouco mais forte para isso, ele vai se recuperando disso e finalmente, né? A gente quer que ele seja de novo aquilo que ele nasceu para ser, né? Um ser produtivo, um ser feliz, um ser engajado. E ele vai engajando aos poucos. Às vezes ele engaja porque ele tem um dom de desenhar. E ele começa ali no canto dele, sozinho, no silêncio e na solidão dele, fazer desenhos. Às vezes ele começa a escrever. E a coisa do outro, né? Que seja o professor, o terapeuta, o pai, um amigo, né? A tia, ter um olhar para esse adolescente de real interesse, genuíno pelo que ele está fazendo, né? Exatamente. Que pode ser diferente do que a tia fez, do que o pai fez, do que a professora fez na vida, como um desenho, né? Se esse pai, essa professora e essa amiga e essa tia não tem habilidade de desenho e esse adolescente tem, né? Que você consiga se aproximar dele com interesse genuíno, porque ele vai perceber que o interesse é genuíno e ele vai perceber que o interesse não é genuíno, né? Que são as aberturas. Simone, e a sexualidade? E as descobertas da sexualidade, né? Tem tanta coisa acontecendo, bissexualidade, pansexualidade, transgênero, não binário, poliamor. Como é que é isso? Ai, ai. Da outra live. Podemos marcar outra, mas dá um gostinho. Ah, o que a gente pode dizer é o seguinte: há muitos murmúrios, muitas preocupações em relação a isso. Há muitos equívocos por parte dos adolescentes também. E o que mais há é desinformação, né? E por causa dessa desinformação, uma série de coisas pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, pessoas que têm uma condição, né, uma experiência que não encaixa na cis heteronormatividade, são rejeitadas pela família, é o maior índice de suicídio registrado, principalmente na adolescência, porque é a época da impulsividade, é a época que eu preciso pertencer, né? E se eu não sou quem meus pais iriam amar, para que eu vim nesse mundo? Então é bem crítico, né? Quando a gente fala de equívocos, a gente tem que prestar muita atenção nos pequenininhos, né? Os 11, 12, 13 anos, eles chegam no consultório e falam: ah, Simone, todo mundo é bi. Tá, como assim todo mundo é bi, né? Claro que não é. Não é sim, né? Você pode ficar com homem, você pode ficar com mulher, etc. Tá, você pode ter escolhas, você pode fazer isso. Agora, há preferências para alguns, há preferências para outros, mas há consciência que às vezes é contra a preferência, né? E a pessoa nega,
Então, não é que todo mundo é bi. Então, só já liquido daí. Aí eu vou, da onde você ouviu isso? Ah, numa escola. Porque todo mundo fala isso na Inclusive, internet, e que é, etc, né? inclusive é uma forma dele conseguir participar de grupo. Muitas vezes, ele querer falar do assunto, ou querer pertencer de um joguinho lá de causa e consequência, aquele negócio da garrafa do jogo da verdade, né? Então, assim, tudo tá indo. Mas mais eu falo em termos do que eles pesquisam, né? Então, eles ficam com essa dúvida e começam a pesquisar e vão cair em várias coisas que às vezes não tem nenhuma competência para perceber, né? Alguma criança ainda está no meio de alguém que já virou para a adolescência. Então, aqueles que estão mais despertados para a sexualidade já estão comentando esses assuntos, e aquele que ainda é criança tem a mesma idade, mas ainda não tem a maturação. Vai ficar perdido naquilo ou vai ficar com um grilo na cabeça em relação àquilo, que pode ir por anos, se o pai, a mãe, se alguém não vier esclarecer para eles. E o problema é que nem o pai e a mãe sabem esclarecer, porque parte de um preconceito, ou parte de uma desinformação, ou parte daquilo que ouviu na sua própria educação, e fica todo mundo perdido. Então, o fato é que, para resumir, né? A gente está chegando aí no final. Para resumir, os pais têm que saber lidar com os filhos, saber que muita coisa pode acontecer até de forma fluida no sentido da identidade, da formação da identidade. E nós estamos dizendo da identidade como um todo, não só da identidade sexual, né? E quando se trata da identidade sexual, esse acolhimento, né, no primeiro momento. Saber que os pares de iguais, ali pelos 11, 12 anos, é a coisa mais natural que existe. Desde que o mundo é mundo, e isso não diz de bissexualidade, isso não diz de homossexualidade, isso diz de uma faixa de desenvolvimento, de uma experimentação, já com intenção sexual, mas sem autopercepção de identidade, que isso só está começando. Então, uma experiência não determina uma orientação de desejo, tá? No entanto, pessoas que não sabem ou não têm uma, uma clareza, né? E por acaso, nesse jogo da verdade lá, por exemplo, beijou pessoa do mesmo sexo, sentiu alguma coisa, logo pode achar que, então eu sou gay porque eu senti. Não, você não sentiu porque você é gay, porque um gay pode casar virgem sabendo que é gay. Não é isso que determina, né? Então a coisa é tão complexa que não dá para a gente reduzir em 5 minutos. Sim. Mas eu sempre tiro esse grilo, queria deixar registrado aqui que é muito importante. Nosso corpo é sensorial, nós falamos de cérebro aqui o tempo todo. Todos os inputs que chegam pelos órgãos dos nossos sentidos vão ser lidos pelo nosso cérebro. Se são circuitos, se são estímulos aversivos, vão ser lidos como dor ou medo, né? Coisas aversivas. Se são coisas agradáveis, vão ser lidos como agradável, coisas prazerosas. Então, se você tem um estímulo que, ao longo daquele desenvolvimento cerebral que eu falei, que já caiu uma chuva hormonal, tá tudo acontecendo, e você vai ter um estímulo, seja ele vindo de um oposto ou de um do mesmo sexo, seu corpo vai responder. Isso não vai determinar aquilo que você é. Isso é muito importante. Porque como eles não têm a informação, porque o corpo sentiu, eles acham que aquilo ali diz respeito à sua orientação de desejo. Cláudio, isso é tão grave que ultimamente eu tenho recebido adultos completamente desorientados, preocupados e até confusos em relação a como eles se percebem em relação às coisas que os excitam perante filmes pornográficos. Uhum. Então, se um adulto que já está formado se conhece, percebe sua identidade de um jeito e etc., e lá, ao assistir alguma coisa, percebe uma reação e aquilo é capaz de causar conflito, imagina um adolescente. Sim. Sim. Acho que quando você traz, né, essa informação para os pais e para o adolescente, do fluido,
né, da construção de que sentir a sensação não te define, né, já é como se abrisse um espaço para respirar, É, né? Até sim. porque não tem que determinar, não tem que rotular, Tem né? Mas aí todo um... entrando no processo dessa percepção. É. E à medida em que essa percepção vai acontecendo, aí sim, aqueles que se percebem, eles precisam, aí vai outro recado para os pais, né? Aqueles que se percebem de um jeito que não está adequado com a maioria ou não está adequado com a família, no mínimo, a maior ajuda que pode ser dada é o acolhimento, é a aceitação, né? Muitas vezes os pais não vão aceitar porque tem medo do filho sofrer. Mas é o contrário. A não aceitação da família é muito mais grave no sofrimento de quem tem uma letrinha aí nessa sigla do que qualquer não aceitação lá de fora. Porque a gente não estava falando do engajamento social, do apego, do vínculo, da necessidade de pertencimento. Ela é primária, né? Ela é original. A gente nasce precisando disso, inclusive para sobreviver, né? Então, quando isso está em jogo, quando isso está em risco, o maior sofrimento é esse, porque não é apenas um desamparo de um amigo que praticou um bullying, né? É um desamparo de que eu já sou diferente, eu não pertenço. E aquela pessoa que eu gostaria que me amasse, que eu aprendi, né? Que eu posso contar, não vai me amar mais se eu não sou o que ele gostaria. Isso é muito grave, é onde leva muitos ao suicídio, né? Sim. Então é muito complexo, não dá para a gente discutir assim em 5, 10 minutos, por isso que eu brinquei, que parece precisar de uma live. E a gente, ao mesmo tempo, encontra informações muito deturpadas, né? Então é importante a gente tratar disso, né? Inclusive, eu estou fazendo esses cursos, né? Para pais de crianças e de adolescentes, justamente por isso. Para que eu possa informar o que é normal, natural em cada área da vida relacionada à sexualidade e época de desenvolvimento, incluindo essas nuances aí, para a informação chegar de maneira Adequada. acessível, adequada, cuidadosa com cada etapa, Sim. né? Os pais. Como vai funcionar esse curso teu? Eu acho que é a tal da escola dos pais, né? Curso preparatório para pais de crianças e pais de adolescentes. Acho que é fundamental. Vai ser assim, em abril eu vou falar sobre como conversar com as crianças sobre adolescência, sobre como conversar com as crianças sobre sexualidade. Aí nós vamos ter esse encontro. E em maio a gente vai ter um outro, que é como conversar com os adolescentes sobre sexualidade. Então a gente vai falar sobre todos os aspectos e dúvidas, né? Como tratar com naturalidade esses temas, porque muito antes, hoje em dia, né? Muito antes que haja curiosidade ou desenvolvimento, esses assuntos chegam à criança. Sim. Seja porque elas veem, seja porque alguém comenta, né? Então, isso não era necessário antes. Os pais podiam deixar ali pela escola, ali pela puberdade, ou lá para o início do namoro, falar alguma coisa ali nas entrelinhas e que as coisas iam bem, porque existia uma certa ética social para tratar desse assunto, uma certa conduta mais ou menos delineada para falar de uma iniciação sexual e tudo, e hoje não, né? Eu falo que hoje, se o seu filho tem 4 anos e você ainda não fez educação preventiva contra abuso, é tarde. É tarde. Se você tem um filho de 8 anos e você não conversou com ele sobre sexualidade, desenvolvimento, o que acontece no corpo da menina, do menino, como que sexo acontece, é tarde, né? O de 4 já pode ter sido abusado. O de 8, alguém já falou e já falou de qualquer maneira, né? Se você tem um filho de 14 e esse de 14 está acessando a internet
acessando pornografia e você não orientou nada a respeito disso, é tarde demais. As crianças, Cláudia, a estatística mostra, estão começando a acessar pornografia aos 8 anos. Então, essa necessidade de tratar, de orientar, é de agora. Então, né, assim, pais, Quer dizer, é de não sempre, só que agora muito mais. eu penso que é assim, né, pais, suportem, abra os olhos, escuta para poder acolher e acompanhar esse filho nessa nessa infância, nessa adolescência, que vai ser turbulenta, né? Mas que se esse jovem tem recursos internos, né, de pais que ouviram, refletiram, suportaram, né, ele vai ter mais recursos nessa turbulência do mar aberto. É Vai. isso que você está falando? Total. É isso Uhum, mesmo. uhum, sim. Né? Então, pessoal, fica a dica aí. Comecem a seguir a Simone na rede social dela, que ela vai estar divulgando esse curso, né? Bom, E enquanto você foi falando, né? 4 anos, se você não falou com seu filho sobre abuso, é tarde. 8 anos, se você não falou com seu filho sobre sexualidade, é tarde, né? Com 14, se você não falou com seu filho sobre pornografia, é tarde. Eu fui me emocionando, né? Olha a complexidade das relações, né? E sim. muitas vezes os pais têm esse movimento de proteger os filhos, talvez colocando numa bolha, ao invés de dizer, ao invés de orientar, né? Porque E também é muito ameaçador para os pais, né, Simone? o problema é que é um grande equívoco achar que está na bolha. Exato. No mundo digitalizado, não existe bolha mais. Esse que é o problema. Os pais trazerem isso numa idade tão precoce para uma criança é porque é necessário. Não é porque a criança vai pedir. Infelizmente é necessário. Então, assim, quando a adolescência está chegando para mais cedo, enquanto a adolescência está chegando para mais cedo, a infância está se perdendo, né? Então, abrir os olhos para isso, porque vai ser menos doloroso se ele for prevenido, se ele não passar por isso ao longo da infância, né? E ter isso aí eu estava falando com uma amiga, mas tá, Simone, como assim? Como é que vai falar com uma criança de 4 anos sobre abuso? Né? Eu falei, é isso que eu vou ensinar no curso, né? Porque tem toda uma linguagem, né? Tem todo um acesso. E você não fala só aos 4, você vai falando desde 1 ano, no banho, né? Na conversa de proteger o corpinho, de falar de privacidade, de falar, né, de cuidado, autocuidado, quem que cuida, isso aí você já está prevenindo, tá entendendo, né, ao longo da vida, situações ligadas a risco, ligado à proteção, e aí vai chegando assim mais perto do entendimento, aí você conta uma historinha e tal. Então tem todo esse processo que é necessário, né? Não é chegar e falar assim, olha, o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco vai passar aí igual era antigamente. Isso não vai funcionar, tá? Tem que ser com uma linha mais clara, porém cuidadosa e especial, né, para cada idade, mas saber que às vezes o olhar do pai ainda não é aquilo que vai proteger, porque os pais, para ficar sossegados, deixam no tablet, né? Às vezes usa o celular que o pai acessou a internet e cai ali acidentalmente numa situação que é aberrante, assim, muito assustadora para a criança, né? Tudo isso é situação traumática. A gente tem que olhar para isso. Enfim, né? São Ótimo. muitos detalhes. Teve uma pergunta, né, durante a Uhum. live, um comentário, né? De alguém dizendo sobre esses jovens adultos, né? Que se Sim. vestem de uma maneira mais adolescente, que se comportam de maneira mais adolescente. Nós falamos disso um pouco lá atrás, dessa coisa da maturação, Uhum. né? Você quer falar um pouquinho para tentar É, acolher a demanda da pessoa? sim.
Eu estou preocupada que minha bateria está no finalzinho. Eu coloquei para carregar no do celular para o computador, não está dando raiozinho. Ah, mas assim, ó, nós também podemos dizer assim, ó, tá, tá falado disso um pouco antes, então a Tá, live vai ficar salva no meu perfil, sim. né? E depois eu vou estar dividindo e fragmentando por temas para colocar no YouTube. Então, como a Simone está preocupada aí com a questão da bateria, eu acho mais afetivo a gente se despedir, então, né? Mas eu posso falar assim, bem rápido, bem rápido. O que que acontece? Eu falei que a adolescência está estendendo, né? E é uma época que todo mundo quer chegar e uma época que ninguém quer sair, né? Então, quando você fala de um adulto que deveria estar vivendo, se comportando, se vestindo, é, e sendo, né, adulto, e ele passa a se comportar como criança, como adolescente, né? Que é isso que uma pessoa perguntou. Uhum. É isso que eu estava dividindo Sim, a atenção sim. aqui? Uhum. Vestimento e comportamento. Sim, sim. O que que nós estamos, nós estamos, nós estamos assistindo, né? É, uma situação para esse adulto de um atraso, né? Um atraso maturacional, um atraso no desenvolvimento tanto afetivo, quanto cognitivo, quanto relacional, quanto social, quanto profissional, tá? Porque é uma situação que as fases vão levando às seguintes, né? Não tem jeito da gente frear o tempo é implacável, né? E à medida que as fases vão te levando, você vai adequando, você vai remodelando, você vai ajustando. Tem gostos? Tem. Tem critérios de escolha do que quer vestir? Tem. Ninguém é dono do gosto de ninguém. Mas quando se atrela isso a comportamentos que são inadequados para a fase adulta, né? O que a gente vê é essa imaturidade, que parte dessas possibilidades, né? De não ter passado por uma adolescência a qual ele poderia ter treinado tudo isso, né? E se prontificado para tudo isso. A gente pode passar por quadros que são quadros onde as pessoas vão ter mais dificuldades disso, quadros mentais, psiquiátricos mesmo, né? Que as pessoas não vão ter essa aquisição tão dentro da normalidade e vão se tornar adultos mais ingênuos, por exemplo, né? A gente vai pegar adultos, e eu tô cheia de casais, muitos casais que eu atendo, que os maridos, principalmente os homens, eles jogam joguinho de computador, né? E perdem tempo de cuidar das crianças, e perde tempo de fazer o trabalho que deveria, e dorme mais tarde, uma série de coisas assim. É um comportamento adolescente? É, mas pode ser um hobby do adulto? Pode, desde que esse adulto também esteja engajado nas outras coisas. Agora, o adulto, ele só tem esse comportamento, ele só quer isso e ele acha que a vida é essa, tem alguma coisa errada que ficou atrasada nesse desenvolvimento, né? E por aí vai. Daí a gente pode falar de outros comportamentos, até de homens casados em aplicativos de encontro, né? São comportamentos adolescentes, né? Que não condizem com o status que eles adquiriram e escolheram enquanto adultos e comportam ali como adolescentes, né? Não Então, assim, são viveram, muito... estão vivendo agora. Como é que é? Como? Não viveram e estão vivendo agora. Ou viveram e não Hum. querem parar de viver, É, né? sim. Então, assim, são situações aí que a gente precisa perceber, porque às vezes é em várias áreas, como eu falei no começo, citando aqui, mas às vezes é em uma área. E como a gente fala, né, em todo comportamento tem um por trás, né? E geralmente esse por trás é uma ferida aberta que está sendo curada, tampada por algum tipo de anestésico, né? E aí vamos olhar para isso, tá? Que o anestésico costuma ser um comportamento distorcido e fora do contexto, né? Fora Que, do contexto. que é o Pode. de anestesia. Ok. Pode. Tá Ok. bom? Simone, Consegui. muito obrigada, né? Por você ter aceito meu convite. Foi ótimo. O pessoal engajou, o pessoal está agradecendo.
Tá querendo mais temas. Vamos deixar encomendado aí para 2023, no segundo semestre, a gente falar de sexualidade adolescente, que eu acho que é bacana. É Podemos. muito pano para manga. Sim, e eu te agradeço de coração, foi muito leve a gente poder conversar até de coisas difíceis, né, que os adolescentes podem atravessar. E te parabenizar por todos esses encontros que você tem feito, convidado colegas que eu já assisti algumas. Tem sido muito rico tratar vários temas diferentes, né? Com pessoas que entendem daquilo que estão falando, né? Praticam E aquilo que estão falando, né? Então, isso é muito legal, né? Muito com obrigada por responsabilidade, estar comigo. comprometimento, né? Com Sim. responsabilidade, comprometimento, leveza para levar a informação de uma maneira desmistificando mesmo, né? Para que as pessoas possam ter acesso. Sim. Ó, muito obrigada. Obrigada também.